no YouTube e ao vivo no Facebook e também no Instagram, transmitindo ao vivo. Então nós já vamos chamar a atenção direto para o tema de hoje. O tema de hoje é um tema que sinceramente vai esquentar aqui, vai ser muito quente o clima aqui hoje, porque trata de dois temas impressionantes, é a Páscoa e as pragas. Não é incrível esse tema? Você já viu alguém pregar por aí sobre a Páscoa, sobre as pragas? Porque quando fala em praga, a situação fica ruim, você já viu? Praga, inclusive nossos irmãos católicos, eles têm uma expressão, eles falam, vamos jogar praga, né? Eles falam, vou jogar praga nele. Outro dia uma senhora católica falou para mim, não estou jogando praga em você não. Porque assim, quando fala em praga, você já viu lá no interior, lá na roça, lá na fazenda, aquelas pragas, né? Eles falam, deu uma praga que comeu as plantas tudo, as plantações tudo. Eu me lembro, meu pai era agricultor a vida toda, e eu falava, não, a praga comeu aquela largata, tem umas largatas, é formiga, é tanta praga, você entendeu? E quando se trata desse assunto praga, eu repito para você, a situação fica bastante complicada. E aqui não é diferente, quando se fala em praga, a Bíblia fala de praga, porque praga é juízo, juízo e castigo, tudo é uma coisa só. Os três, tudo é uma coisa só. É a ira de Deus que desperta a ira de Deus. E Deus já mandou 10 pragas lá no Egito e vai mandar mais 7. Tá? Vai mandar mais 7. Essas 10 foram se cumpridas e agora não é 10 não, agora é 7. Tá? As 7 últimas pragas, nós que estudamos a Bíblia, nós conhecemos por as 7 últimas pragas. Então eu vou fazer um contraste aqui com o livro de Êxodo e o Apocalipse. Você vai ficar impressionado, porque as 10 pragas, alguém vai estar perguntando, irmão, onde é que está isso aí na Bíblia? As 10 pragas do Egito está em Êxodo capítulo 7, olha só, capítulo 7 até o capítulo 12. Até o capítulo 12, presta atenção, capítulo, não é versículo não, estou falando de capítulos. Capítulo 7 até o capítulo 12. As 10 pragas do Egito. As pragas que vai cair agora, na volta de Jesus, está localizada em Apocalipse, capítulo 15 e capítulo 16. Então você pode encontrar lá as pragas que vão cair, e as que já caíram, né, no Êxodo, e as que vão cair agora. Então praga é uma coisa séria, é uma coisa muito, é muito séria. Então eu quero fazer esse contraste aqui com vocês, hoje, para vocês poderem entender que o que já aconteceu vai acontecer de novo. Ou seja, essa cena, esse episódio que aconteceu no passado, vai acontecer de novo, tá? Vai acontecer de novo. Então não é uma brincadeira, né? não é nada invenção do ser humano, é bíblico, é a Bíblia que fala, né, sobre isso aí, sobre esse assunto. E eu quero deixar bastante claro, um texto que está aqui, eu já quero ler imediatamente para vocês. Olha só 1 Coríntios 10, versículo 11, para vocês verem que o negócio não é brincadeira, não é o que aconteceu, as pessoas pensam que não vai acontecer mais. Olha só o que tem em 1 Coríntios 10, versículo 11, tudo isso que aconteceu, tudo que aconteceu, então as pragas, castigo, tudo que aconteceu. O apóstolo Paulo está dizendo que tudo isso, então tudo que aconteceu no passado, presta atenção, ele fala assim, tudo isso que aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros, aquelas coisas que foram escritas, a fim de servirem de aviso para os outros, pois estamos vivendo nos tempos do fim. Você percebeu que texto fortíssimo isso aqui? Eu falei para vocês que hoje a coisa aqui vai pegar, porque cada texto que eu vou ler aqui é mais forte, é mais preciso, mais franco, mais positivo do que o outro. Cada um é mais positivo do que o outro. Então prepara sua mente, seu coração para isso aí, tá? Prepara aí, toma uma água, respira fundo, porque você vai ouvir coisas aqui impressionantes hoje, talvez você nunca tenha ouvido, nem um pregador tenha falado disso para você até hoje. Para começar esses temas aqui, né, Páscoa e praga, porque é um contexto só, porque a última praga, por que a Páscoa e as pragas estão num contexto só?
Porque a última praga, a 10ª praga do Egito, deu início a Páscoa, a celebração da Páscoa, deu o início final da 10ª praga do Egito, ou seja, das 10 pragas, a última praga. Então a última praga, né, ela foi encerrada com a comemoração da Páscoa. Então por isso que o título aqui, Páscoa e Praga. Porque alguém pode estar perguntando, irmão, mas por que esse título aí, Páscoa e Praga? É por causa disso aí, porque eu vou repetir para ficar bem claro para a pessoa. A Páscoa foi o encerramento, a celebração da Páscoa, ocasionou o encerramento da última praga, das 10, a última praga do Egito. E a última praga do Egito, eu vou falar que você vai ficar impressionado, você já sabe o que foi, né? Morreu os filhos mais velhos de todas as famílias, inclusive da família do rei. Morreu todos os filhos mais velhos, das famílias todas do Egito, amanheceu morto, inclusive os animais. Até os animais, que, por exemplo, se tivesse lá 10, uma porca lá, né, sei lá, tivesse parido lá 10 leitão, o mais velho, que nasceu primeiro, amanheceu morto. Não é incrível isso? Vocês vão ficar impressionados. A narrativa fala sobre isso aqui, a Bíblia fala, então nós temos que ir logo. Então você percebeu aqui, tudo que aconteceu, 1 Coríntios 10, 11, tudo que aconteceu no passado é para servir de aviso, para nós hoje. Então por isso que eu estou lendo a Bíblia, porque quem vai falar, e quem fala aqui é a Bíblia. Não sou eu que estou falando, o que aconteceu lá no Egito vai acontecer de novo. Se eu falasse isso aqui, só eu simplesmente, fica difícil para vocês acreditar. Mas vocês viram aqui o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que tudo que aconteceu no passado é para servir de exemplo para nós hoje, porque nós estamos vivendo no tempo do fim. Então, estamos vivendo no tempo do fim ou não estamos? A Bíblia é clara ou não é? Então nós estamos vivendo no tempo do fim, e as 7 pragas vai cair agora no tempo do fim, é para servir de aviso para nós, de exemplo. Tudo que aconteceu no passado, é o que o texto está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. Não é incrível isso aí? Vamos ler o primeiro, vamos aqui para Êxodo. Eu quero ler para você ver aqui a Páscoa. O que é a Páscoa? Vamos aqui para Êxodo, capítulo 12. Eu quero ler aqui 25, 26 e o 27. Porque assim, Páscoa, toda vez que Deus apresenta não é só na Páscoa não. Toda vez que Deus apresenta uma verdade absoluta da parte dele, o Satanás, o inimigo, ele entra com uma contrafação. Ele entra contra uma contrafação para pisar na verdade absoluta que Deus está apresentando. Por exemplo, a Páscoa. Eu vou ler aqui para você ver o que é a Páscoa. Eu vou ler primeiro, depois eu vou falar para você ver o que é a Páscoa. Pena que eu não tenho tempo para explicar detalhado. Olha só o que é a Páscoa aqui, ó. Presta atenção aqui. Não é nada de ovo e coelho, não. Vocês veem as mentiras. O que o diabo faz para inventar as mentiras, para iludir, para encurtir as pessoas. Olha só o que está escrito aqui, ó. Quando os seus filhos perguntarem o que quer dizer essa cerimônia, que cerimônia? A Páscoa. Essa cerimônia, ele fala assim, ó, vocês responderão, os pais responderão aos filhos, é o sacrifício da Páscoa. Já poderia fechar a Bíblia aqui e ir embora para casa, né? Você viu? É o sacrifício da Páscoa, em honra do Senhor, o Deus. Pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, você viu aí, ó? O Senhor matou os egípcios, mas não matou nossas famílias. Você percebeu aí? Você vai ver a narrativa, é impressionante sobre isso aqui. Ele não matou nossas famílias. Então os israelitas se ajoelharam e adoraram a Deus, o Senhor. Vocês vão ficar, o que é essa marca? O que aconteceu lá? Está tudo aqui na narrativa, que eu quero entrar rapidamente nela aqui. Você percebeu então o que é Páscoa? E você quer ver um outro detalhe bem prático aqui, o Natal, por exemplo. O Natal, qual é o verdadeiro Natal? Não é o nascimento de Jesus Cristo? Mas qual é a contrafação do diabo? Não é o Papai Noel? Ele não coloca o Papai Noel para despistar as pessoas, despistar inclusive as crianças, falar que é o Papai Noel. Aí, porque com essa história de Papai Noel, ele consegue tirar Jesus de cena. Ele tira Jesus de cena e coloca o Papai Noel. Você pode ver, ninguém no Natal, ninguém fala, ninguém no que eu falo. Eu meia-noite eu paro tudo onde eu estou e vou falar sobre o nascimento de Jesus Cristo, sobre o aniversariante. O Satanás, o diabo, ele não quer que você fale sobre Jesus Cristo.
O que é o Cordeiro da Páscoa aqui, o Cordeiro Pascal? Qual é o nosso Cordeiro Pascal? Não é o nosso Senhor Jesus Cristo? Então ele inventou esse negócio aí de coelho e chocolate, ovo de chocolate, para pisar em Jesus Cristo. Vocês têm que prestar, isso aí tem que ficar claro, as pessoas têm que entender isso aí. O que foi que ele inventou, o Natal, repito, o que ele inventou para pisar, na verdade, que é Jesus Cristo? O Papai Noel, para incutir as crianças, inclusive o alvo principal é as crianças. Você vê que a criança já cresce, né? Ela já cresce envenenada pelo pecado, contaminada com essas contrafação falsa que não existe do diabo. Então o alvo dele é para contaminar as crianças. Porque qual é a criança que não gosta de ganhar presente? No caso do Natal, o Papai Noel. Não, é o Papai Noel que te deu os presentes, meu filho. Lá em casa eles falavam desse jeito para nós. Não, mas como é que foi? A casa está fechada. Não, ele desceu pelo chaminé da cozinha, lá do fogão. Inventava um monte de mentira. Olha só o que os nossos pais faziam por nós, para enganar nós, para inventar essa mentira, para nós não lembrar que é nosso nascimento, não lembrar do aniversariante, que é Jesus Cristo. Você percebe? Você quer uma coisa mais clara do que essa? Então a Páscoa não é diferente, é a mesma coisa. Repete a mesma cena no mesmo episódio. Qual é a criança que não gosta de chocolate, meu amigo? Minha amiga, qual é a criança que não gosta de chocolate? Então ele coloca o chocolate aí, o ovo de chocolate, para entreter as crianças, despistar as crianças mais uma vez, para elas não crescer, lembrando e não saber que a Páscoa é celebrada, é o verdadeiro Cordeiro Pascal, é nosso Senhor Jesus Cristo. Será que eu estou sendo claro? Será que eu estou sendo objetivo com vocês? Ou alguém ainda tem alguma dúvida aí? Não é possível que a pessoa ainda tenha dúvida a respeito desse assunto. Então não vá nessas histórias, essas coisas banais que existem por aí, que faz vergonhoso. Isso faz até vergonha na gente. Você vê que não tem nada, né? Deus nunca falou nada disso. Deus nunca ensinou nada disso, negócio de ovo de Páscoa, de Papai Noel. Deus nunca falou nada, mas o Satanás, o diabo, ele é atentado, esse camarada. E ele é atrevido, e ele faz esse monte de coisa, e ele tem o maior sucesso. Vocês podem ver que a maioria das pessoas vai atrás dele, obedece a essas coisas aí, ó. O dia da Páscoa, né? Vai comprar ovo de chocolate, é coelho, não sei o quê, você entendeu? No Natal, em vez de falar de alguma coisa de Jesus Cristo, vou falar do Papai Noel. Rapaz, eu vou te falar para você, eu fico chateado demais e contrariado demais. Como é que as pessoas conseguem ser enganadas tão facilmente desse jeito? Uma coisa tão banal, uma coisa que até uma criança, as crianças que já crescem envenenadas, por isso que elas fazem, os pais vão ensinando aquela tradição de pai para filho, vai passando, você percebe? E ele vai tendo o maior sucesso, rapaz, ele vai tendo o maior sucesso a respeito desse assunto, ele conquistando as pessoas, tudo para ele, tomando as pessoas de Jesus Cristo e levando para ele através disso aí. Olha aqui, Êxodo, eu quero comparar, eu quero fazer uma ilustração aqui sobre as pragas, falando da Páscoa, né? Agora sobre as pragas. Olha só, sabe que você acha que alguém deve estar pensando, mas será que é verdade esse negócio de praga? Então, será que já caiu? Olha aqui, Êxodo capítulo 7, versículo 19. E eu quero comparar com Apocalipse 16, 4. Então, Êxodo capítulo 7, vamos voltar aqui, capítulo 7, versículo 19. Olha só o que está escrito aqui. Não assusta não, hein? Não assusta não. Olha só o que está escrito. Eu falei para você preparar o coração. E olha só o que está escrito aqui. E o Senhor disse também a Moisés: diga a Arão que pegue um bastão e estenda a mão sobre os rios e os canais, os poços e os reservatórios, para que as suas águas virem sangue. Isso foi no Êxodo, lá no Egito. Assim haverá sangue, assim haverá sangue até nas tigelas de madeiras e nas jarras de pedra. Sangue, a água virou sangue, o rio Nilo virou sangue, lá no Egito, as pragas, nós estamos falando das pragas aqui. Então vamos para o Apocalipse rapidamente, para não perder o contato. Vamos para o Apocalipse 16, versículo 4. Olha só Apocalipse 16, versículo 4. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, 16, verso 4. Olha só o que está escrito aqui. Então o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios
e nas fontes das águas, e elas viraram sangue. Isso aqui é o que vai acontecer agora, é as que vão acontecer agora. Nós estamos em Apocalipse 16, 4. Você percebeu lá no Egito, no Êxodo, que hoje, se você falar de praga, que a água vai virar sangue, as pessoas falam: onde é que está escrito isso? Que isso aconteceu. Você viu? Então já aconteceu e vai acontecer de novo. O que está escrito em 1 Coríntios 10, verso 11? Tudo que aconteceu para servir de aviso para nós hoje. Então Deus vai estar avisando para nós, junto com a volta de Jesus, que está para chegar aí, vai cair essas pragas e vai detonar tudo. Não para por aí, não. Você quer mais? Olha só, agora vamos para Êxodo. Vamos para Êxodo agora, Êxodo 9, 23, com Apocalipse 16, 21. Mais uma, Êxodo 9, vamos lá para Êxodo. Vamos ler Apocalipse primeiro aqui. Apocalipse, nós já estamos aqui, Apocalipse 16 agora, versículo 21. Versículo 21, vamos ver o que aconteceu, o que está acontecendo agora aqui. Fala assim, ó: a chuva de pedra caíram do céu sobre as pessoas, eram grandes pedras que pesavam mais de 30 quilos, e as pessoas amaldiçoaram o Deus por causa da praga de chuva de pedra, pois eram terrível. Chuva de pedra, não perde o contato não, vamos rapidinho lá para Êxodo. Será que já aconteceu isso? Aconteceu isso alguma vez no passado? Aconteceu isso? Êxodo aqui agora, eu falei aqui, Êxodo 9, 23. Êxodo 9, 23. Olha o que está escrito aqui, ó: Moisés levantou o bastão para o céu, e o Senhor mandou trovões, chuvas de pedra. Olha aqui, ó, chuva de pedra e raio sobre os pais, e eles fizeram cair. Olha o 24: uma pesada chuva de pedra sobre todo o Egito, a chuva e os raios caíram sem parar. Essa foi a pior tempestade que o Egito já teve em toda a sua história. Vou ler o 25 também: em todo o Egito a chuva de pedra acabou com tudo o que estava no campo, incluindo as pessoas e os animais. Destruíram todas as plantas e quebrou todos os galhos das árvores. Você percebeu que coisa terrível? Você percebeu que coisa terrível? Inclusive essas pragas que vão cair agora, as 7 pragas, elas já tem gotas dessas pragas caindo. Vou dar uns exemplos rapidinho para vocês aqui. Já estamos com 23 minutos, nosso tempo passa rápido. Por exemplo, você sabe o que está caindo agora? As gotas dessas pragas já estão caindo. Lá em Manaus, pouco tempo agora, vocês vão falar do Rio Negro, o Rio Negro escuro. Ele estava escuro e cheirando mal. Pois é, aqui Apocalipse 16, se você continuar lendo ali, a água do mar virou sangue, como sangue de mortos, sangue de pessoa morta. Eu pergunto para você: o sangue de uma pessoa morta, ou de qualquer um animal, ele é vermelho ou é escuro? Ele é escuro. Ele é escuro. A pessoa quando morre, ou um animal qualquer que morre, o sangue tai, você já viu? O sangue tai e ele fica escuro, ele não fica vermelho. Isso, e lá no Manaus, estou falando para você agora, uns dias passados aí, o rio estava escuro, a água dele estava escura e cheirando mal. O que é isso? Isso é sinais, isso é gotas das 7 pragas que já estão caindo. A chuva de pedra. O que é esses dias lá nos Estados Unidos, não sei se alguém viu aí, lá nos Estados Unidos, uma pedra caiu lá, ninguém sabe de onde veio essa pedra grande, uma rocha, ela caiu numa garagem que causou um estrago maior do mundo. Por sorte não tinha ninguém na garagem, não morreu, não matou ninguém, mas caiu lá. Chuva de meteorolito, você já viu aí meteorolito? Caindo essa chuva de pedra, isso é chuva de pedra, isso aí é gotas das 7 últimas pragas que vão cair agora. Deus já está mandando eu avisar aqui, mandando os profetas avisar, e que já está caindo, já está começando a cair. Então nós temos que orar e se preparar para isso. Prepara o seu coração para isso aí. Tem um texto aqui, o sol. Eu quero ver Apocalipse capítulo 16, 8. Vamos aqui para Apocalipse. Tem mais um texto aqui que eu queria ler aqui. Apocalipse 16. Deixa eu ver aqui. Passei para cá. Apocalipse 16. Versículo 8. Olha o que está escrito aqui, ó. Depois o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e ele recebeu licença
para queimar as pessoas com fogo. Você já viu o sol, o tanto que o sol está quente? O sol está... Outro dia um inquilino aqui falou para mim, nós vamos morrer todo mundo queimado. Por que ele sabe disso? Porque lá em Isaías 30, versículo 26, lá fala que o sol vai esquentar 7 vezes mais. Você já leu essa passagem? Você tem coragem de ler essa passagem? Eu não vou ler aqui, porque o nosso tempo está correndo 26 minutos já. Então, mas lá em Isaías 30, 26, lá está escrito que o sol vai esquentar 7 vezes mais. Eu estava olhando esses dias aí, lá na Espanha, tem gente se refugiando debaixo de viaduto, debaixo de tantas coisas, para fugir do calor, fugir do sol. O sol, você já viu tanto que o sol está quente? O sol, cada dia que passa, cada ano que passa, o sol esquenta mais. São princípios, são gotas das 7 últimas pragas que vão cair. O sol vai queimar as pessoas. O inquilino meu aqui falou isso, nós vamos morrer todo mundo queimado. Ele sabe, você imagina 2 ou 3 vezes. Qual é o sol hoje? 27, 28, 30 graus, já está matando. Você imagina 7 vezes mais. Não é bom nem pensar. Então vai virar fogo, o sol está esquentando, o sol está irado. Cada dia que passa, o sol esquenta cada vez mais. Será que eu estou falando coisa aqui? Tudo está na Bíblia. Você viu que tudo é bíblico? Tudo está escrito na Bíblia, Deus avisando. O que o Paulo falou lá em 1 Coríntios 10, 11? Tudo é para servir de exemplo. Não vai falar que você não sabia, não. Amanhã ou depois você não vai falar que não sabia, não, porque você está sabendo que hoje eu estou falando e eu falo direto sobre essas coisas aqui, de aviso. Isso é um aviso. Prepare-se quem quiser, né? Então vamos para a narrativa rapidamente. A 10ª e última praga estava para cair. Olha só como é que a narrativa já começa já desse jeito. Ela começa já surrando. Você já percebeu? Ela já começa já surrando. Ela fala assim, a última advertência havia sido dada e a decisão final precisava ser tomada. Olha só, é a 10ª praga do Egito que matou os filhos mais velhos, todas as famílias do Egito. Eu falei para vocês, né? Tem Bíblia que fala primogênito, é o filho mais velho. Matou todos lá na 10ª praga. Não é incrível isso? Aí ele fala assim, a 10ª e última praga estava para cair. A última advertência havia sido dada. Prosseguindo aqui, ele fala, era realmente uma decisão de vida ou morte. E o faraó e seus oficiais eram responsáveis pelo destino de muitas pessoas. Você já pensou a teimosia do rei? O que ocasionou aqui? Você já viu essas guerras, a teimosia, aqueles governantes lá, né, na Rússia, né, e na Ucrânia? Você viu até, eles ficam guerreando, teimando, e um monte de gente morrendo, sofrendo por causa deles, por causa dos líderes, por causa dos governantes. Você viu aqui? Não é diferente hoje, não. Ele fala a atitude dele, esse dele aqui é o rei. Ele fala assim, a atitude dele com a relação ao Deus vivo determinaria não apenas o seu próprio futuro, mas também o de sua nação. Eles não se importam, eles querem fazer o jeito deles. Eles não se importam com quem está morrendo. Você já viu? Quem está morrendo para eles é fichinha. Eles não querem saber, eles querem saber dele. Não é de você. Ele quer saber dele se o negócio dele está dando certo. Você viu que o ser humano nunca mudou? Desde dos faraós, os primeiros, até hoje é do mesmo jeito. O presidente da república quer saber dele. Ele não quer saber quem morre, não. Ele quer saber dele. Percebeu? É diferente? Ou é a Bíblia que fala ou eu estou inventando? Você viu aqui? Então ele fala assim, o problema, no entanto, é que em nosso coração teimoso, nem sempre desejamos fazer o que é certo. Sabemos o que é correto, mas nos recusamos a fazê-lo. Você percebe o ser humano teimoso? Ele é teimoso, você viu aí? Ele fala, no relato do Êxodo, a recusa de um homem em se submeter a Deus, mesmo diante da advertência, trouxe tragédia para muitos outros. Não é incrível? Não é o que eu estou acabando de falar? Tragédia para muitas pessoas. Hoje não é diferente, tragédia para todo lado. O camarada, o governador lá, o presidente, o prefeito, sei lá, ele faz um negócio, um recochete lá do jeito dele e sobra. Quem paga a conta, quem paga a dívida é as pessoas. Morre gente, passa fome, você já viu? Mas tem que ser do jeito dele.
Você percebeu? Você viu o que o texto está falando aqui? Eu não tenho outra coisa para falar. Eu não tenho outra coisa para ler para vocês. Eu tenho que falar e ler o que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala a respeito desse assunto. Não é incrível? Você não fica maravilhado em saber dessas coisas? Você já sabia disso? Você percebeu aqui? Ele fala, Amós, olha só, o profeta Amós. Ele fala assim, Amós declarou que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 7, versículo 3. Você fica incrível. O que eu estou fazendo aqui hoje? Eu não estou avisando para vocês. Deus não faz nada sem não avisar, não. Eu estou aqui avisando, cuidado que já caiu 10 pragas lá no Egito e vai cair mais 7. Do mesmo jeito que aconteceu lá, vai acontecer de novo. Está se cumprindo ou não está isso aqui? Eu sou o que de Deus? Eu não sou servo de Deus? Profeta eu não sou, não. Mas eu estou falando aqui, os seus servos e os profetas. Então ele usa profeta, e hoje não tem profeta mais, tem, mas está bem disfarçado, né? Então, mas ele usa os servos. Eu sou um servo de Deus, e estou aqui, ele mandou avisar para vocês. O que está escrito em 1 Coríntios 10, 11? Servir de aviso. Mas quem é que avisa? Quem é que vai avisar para nós? Olha eu aqui avisando. O que eu estou fazendo aqui hoje? Avisando para vocês que a Páscoa não é nada, é mentira, negócio de coelho e ovo, né? Estou avisando aqui que Natal também é mentira, Papai Noel é mentira também, e estou avisando que vai cair mais 7 pragas, já caiu 10, vai cair mais 7, eu não estou aqui avisando, eu não sou servo de Deus, como você vai reclamar de Deus? Por isso que ele fala aqui que Amós falou, que ele não faz nada sem primeiro não avisar. Ele avisa, cuidado fulano, você vai cair aí, hein? Aí o cara não está nem, não importa, não se importa, vai cair, quebra a cabeça, quebra a perna, o braço até morre, você já viu? Às vezes a gente fala para a pessoa, fulano, cuidado, não é perigoso você cair daí, cara, desce daí, você vai cair daí. Mas o ser humano é teimoso, você já viu? Aí ele treina, fica lá, cai de lá, mas tem dentro, você até morre. Você já viu? Fulano, cuidado com esse carro, esse carro pode bater e matar você. Ele não importa. Avisa, né? É o aviso. A gente avisa para as pessoas, Deus avisa, mas as pessoas não se importam. É teimoso, rebelde, coração duro, né? Você já viu? E vai fazendo do jeito dela, não obedece, é desobediente. Não é incrível? Ele fala, por meio de Moisés, Deus revelou ao faraó que aconteceria a seguir. A advertência mais solene foi dada ao faraó. Você viu? Ele avisou para todo mundo, mas o que a mais solene, mais precisa, foi para o governador, foi para o presidente. Não é governador, o presidente, né? O faraó, o rei. Você viu? Avisou o rei, cuidado que seu povo vai morrer tudo, rei. Você não vai me ouvir, não? O rei ficou teimando, morreu todo mundo, você viu? Os filhos mais velhos tudo. Ele fala, o Senhor é o juiz supremo e se opõe ao orgulho. Presta atenção nessas 7 características aqui. Eu abordei 7 características aqui para você. O que é? Que alguém pode perguntar assim, mas vem cá, como é que é essa história aí? Deus não é amor? Vocês não falam que Deus é amor? De acordo com 1 João 4, verso 8? Deus não é amor? E por que esse negócio de praga, de ira aí? Olha só o que é que desperta a ira, o que ocasiona essas pragas. Presta atenção, eu abordei 7 características aqui, exclusivas do ser humano. Presta atenção nelas aqui, eu vou ler bem pausadamente para você prestar atenção. A maioria de nós seres humanos, eu inclusive, a gente tem essas características aqui, tem Deus. O faraó capaz que tinha até mais de 10, de 7. Você viu? 7 aqui, o Senhor é o juiz supremo e se opõe, presta atenção, a primeira, o orgulho, a segunda, a injustiça, a terceira, a discriminação, a quarta, a exploração, a quinta, a crueldade, a sexta, o egoísmo e a sétima, a arrogância. Você viu? Essa arrogância aqui era que encaixava mais na cabeça do rei lá, arrogante. O rei era muito arrogante, você viu? Inclusive ele falava que ele era um Deus. Ele era Deus também, ele falava que ele era Deus. Não precisava de Deus não, que ele já era Deus. Você percebeu a arrogância do camarada?
Então essas 7 características aqui, elas são exclusivas, e são essas características aqui que provoca a ira, que Deus é amor, mas Ele provoca a ira dele, e Ele já derramou essas pragas lá por causa dessas 7 características que o rei tinha, e não só o rei, mas as famílias também. Nós vamos ver logo em seguida aqui, muita gente tinha essas características, e isso provocou a ira de Deus, e hoje está provocando de novo, e vai cair de novo as pragas. 7 pragas, vai cair de novo. Ele fala, Ele está ao lado dos que sofrem, aqueles que enfrentam abusos e maus tratos, e dos perseguidos. Então Deus está ao lado dos fracos. Ele está ao lado dos fracos, não ao lado dos fortes, ao lado dos fracos. Ele fala, nós também devemos expressar amor e justiça da melhor maneira possível. Olha só, o que o Senhor pede a você. Você vai ter que ler essa passagem que eu vou falar aqui, ó. O que Ele pede? O que Ele pede de você? O que Ele pede de mim? Olha aqui, ó. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Você tem dúvida aí? Você quer saber o que Deus quer de você? Tem gente que fala, mas como é que eu vou estudar a Bíblia? Eu não sei nem o que Deus quer de mim. O que será que Ele pede de mim? O que será que Ele quer que eu faça? Vocês viram aqui? Então lê lá Miqueias 6, 8. Não tem como correr, não tem desculpa não. Você viu aqui? Aí ele fala, ó, seria de se separar de Deus, instruísse Moisés e Arão sobre como organizar a partida do Egito, ou seja, como fazer os preparativos para a fuga, especialmente para cuidar de idosos, mães com crianças pequenas e animais, e entre outros. Então Deus fez um preparativo para sair lá o povo. Era 6 mil homens, fora mulher e criança. Agora você imagina que quantidade de gente. Acho que ninguém nunca calculou, ninguém sabe a quantidade de gente que era. Mas era só homem, era 6 mil. Agora você imagina, ele foi organizando tudo. Aí ele fala aqui, ó, no entanto, a instrução de Deus foi surpreendentemente. Olha só o que ele falou. Ele ensinou como celebrar a Páscoa. Você viu o que Deus aproveitou e ensinou lá? Como celebrar a Páscoa. Ficou marcado. Ele tinha que arrumar alguma coisa para marcar, porque foi um evento muito importante, muito significativo, tanto para ele como para as pessoas. E ele tinha que arrumar. Então foi a celebração da Páscoa. Matar um cordeiro, comer aquele cordeiro. Eu vou ler aqui para vocês, né, comer aquele cordeiro, e marcou a celebração e serviu de adoração. Vamos prosseguir aqui, ó. Foi a celebração da Páscoa. E encerrou, né, a 10ª praga do Egito, que foi a pior, a mais trágica de todas, e marcou a comemoração da Páscoa. Em outras palavras, o foco estava em adorar o Senhor que iria redimi-los. Então o foco aqui era adoração, a Páscoa, adorar, matar cordeiro, representando Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo. Ele fala, cada família deveria preparar um cordeiro sem desperdiçar nada. Todos precisavam comer sua porção, e se uma família não conseguisse consumir o cordeiro inteiro, deveriam partilhar a refeição com outra família. Ou seja, não podia jogar nada fora. Não podia, você já viu o tanto de comida que a pessoa joga fora hoje? Não podia jogar nada fora aqui, não podia desperdiçar nada. Ele falou, se a família fosse pequena, não conseguisse comer, tinha que repartir, mas não podia jogar fora. Era sagrado, era sagrado o alimento. Ele fala, o êxodo deveria ser celebrado anualmente, não apenas como uma comemoração do que Deus havia feito pelos seus antepassados, mas também como uma atualização do ato libertador de Deus para a geração presente de hoje. Olha, para a geração de hoje, geração presente. Isso está em Êxodo capítulo 12, versículo 12 e 13.
Aí as pessoas falam, não, isso aí não existe mais não, isso aí é coisa do tempo de Moisés, é coisa do tempo de Moisés, hoje é tudo novo, é nova aliança. Aonde é que está escrito isso na Bíblia, meu amigo? Quem foi que falou isso para você? Sai fora desse camarada. Quem falou que Deus nunca mudou nada, Deus é eterno, e tudo que Ele faz é eterno, Ele nunca muda, Deus nunca muda nem de posição, segundo Tiago capítulo 1, né? Capítulo 1, versículo, se não me falha a memória, parece que é o 23, ele fala que Deus não muda nem de posição, Deus nunca mudou nada, tudo que aconteceu no nosso antepassado, por isso que o apóstolo Paulo fala, tudo que aconteceu com o nosso antepassado, é para servir de aviso para nós hoje. Como é que mudou? Se tivesse mudado, o apóstolo Paulo, sabe que o apóstolo Paulo tinha problema de cabeça? Será que ele tinha algum problema de cabeça? Por que ele colocou ali em 1 Coríntios 10, 11, que tudo que aconteceu no passado é para servir de exemplo para nós hoje, para servir de aviso para nós hoje? Então você vai ter que arrancar aquela parte da Bíblia ali, arrancar ela, rasgar e jogar fora. Porque você viu, nunca mudou nada, tudo continua a mesma coisa. O que eu estou falando para vocês? Existe um infeliz aí, um tal de diabo aí, Satanás, que fica falando que mudou, que hoje é tudo diferente. Deus nunca falou nada disso. É o inimigo que trabalha, ele é contra, ele não é a favor, ele é contra. Tudo que Deus faz, ele faz o contrário, para pisar na verdade. Será que você não enxerga, você não está ouvindo isso não? Será que não tem como você abrir o ouvido e ouvir isso e praticar isso? Que eu estou falando aqui é a verdade. Eu estou falando a verdade aqui. Olha só, aqui prosseguindo aqui, fala, a celebração da Páscoa tinha como propósito de celebrar a cada israelita dos atos de Deus, cheio de poder e graça que Ele realizou em favor de seu povo. Então você percebe, para não esquecer. O ser humano é esquecido, ele sabe que o ser humano esquece. Você lembra do sábado? Por que o sábado começa a falar assim, ó, lá começa a falar, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo 20, verso 8. Ele já começa falando desse jeito, lembra-te do dia de sábado. Então ele deixa várias coisas, vários lembretes, para a gente ir lembrando, você ir lembrando, você não esquece. Hoje você faz uma coisa hoje, amanhã você já não sabe mais. Então ele deixou essas marcas, essas coisas, esses eventos, para você ir praticando isso ao longo da história, do século, para você nunca esquecer. É certo ou é errado? E o que eu estou falando aqui está certo ou está errado? Não é incrível? Fala aqui, ó, o sangue, prosseguindo aqui, ele fala, o sangue do animal sacrificado era um elemento central nessa celebração. Olha aqui, ó, os participantes colocavam o sangue do cordeiro morto nos batentes das portas das suas casas. Dessa forma, mostrava fé em Deus, crendo que Ele os livraria da morte e da 10ª praga. Você percebeu? Uma marca, eles faziam uma marca nas portas com o sangue do cordeiro que eles matavam. O alvo ali, o foco era o sangue. Eles passavam o sangue, não era comer carne, não. Eles não eram carnívoros, não era leão para gostar de onça, né? Para gostar de carne. Era o sangue, era para pegar o sangue e passar na porta, nos batentes, na soleira, né? A gente chama de soleira na porta, você viu? Que o anjo da morte passava para matar os egípcios e não matava eles. Aonde tinha o sangue, o anjo passava direto. O anjo, você viu o que eu li lá em Êxodo 12, 26, 27? Ele fala, o cordeiro da Páscoa precisava ser sem defeito, pois simbolizava Jesus Cristo. Olha que coisa impressionante, simbolizava Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está registrado em João capítulo 1, versículo 29. Você viu por que o diabo não gosta? Por que o diabo tem raiva? Porque tudo simboliza Jesus. Ele fala assim, ó, o sangue era um sinal para indicar quem era o povo de Deus e quem não era. Você quer uma coisa mais clara que essa aqui? Não tem como mais claro que isso aqui não. O sangue era para passar lá nas portas para indicar quem era o povo de Deus e quem não era, para o anjo não matar a pessoa errada, porque o anjo da morte foi lá matar os filhos mais velhos dos egípcios e senão matava o povo de Deus junto. Não é uma coisa bem organizada, uma coisa bonita? Você não se maravilha com isso? Pois é, olha aqui, ó. Fala assim, ó, o evangelho está ligado à celebração da Páscoa,
pois ela apontava não apenas para a libertação da escravidão e a jornada da terra prometida, mas também para o sacrifício de Cristo pelos pecados. Você viu que tudo aponta para Jesus? Tudo aponta para Jesus Cristo? Por isso que o diabo tem inveja, o diabo tem raiva e trabalha contra, porque ele odeia, ele não tem raiva, ele odeia Jesus Cristo. Os dois são inimigos. Por isso que ele fala, o inimigo, ele chama, já viu a gente falar? Cuidado com o inimigo, hein? Cuidado com o inimigo. O Jesus tem um inimigo, e o inimigo, você já viu, ele luta contra, ele trabalha contra, ele não é a favor. Aqui fala, ó, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Você viu? O pão sem fermento simbolizava o Messias sem pecado, que venceu todas as tentações e entregou a vida por nós. Está registrado em João capítulo 1, 29, 1 Coríntios 5, verso 7 e Hebreus 4, versículo 15. Não é incrível? Aqui é Bíblia, meu amigo. Aqui a gente fala, apresenta a Bíblia Sagrada. Prosseguindo, ele fala, em Israel, os pais eram os primeiros professores e deviam contar a história do êxodo aos filhos. O primeiro professor dos filhos eram os pais. Hoje os pais nem conversar com os filhos, não conversa direito, você já viu? Mas que naquela época eram os primeiros professores dos filhos, eram os pais. Olha aqui, ó. A história não deveria ser narrada apenas como um evento histórico distante, mas como uma experiência pessoal que fazia parte da vida de cada um, mesmo tendo ocorrido muito tempo antes. Você viu? Não tem negócio de antiguidade, não. Tanto faz que aconteceu 6.000 anos, 5.000, 4.000 anos atrás. Para Deus é uma coisa só. Não muda nada e continua tudo do mesmo jeito. Você viu o que o texto está falando aqui, ó? Ao celebrar a festa, os israelitas deveriam conectar com seus antepassados, de modo que a história fosse revivida. Você viu? Revivar. Tinha que estar revivando a história. Até hoje tem que estar revivando. Dia de sábado. Você já viu? É o dia de sábado. Lembra-te, você já viu do dia de sábado? É Deus mandando reavivar, para ninguém esquecer. Não é incrível isso aí? Fala aqui, ó. Séculos depois, um pai poderia fazer a sua família, falar à sua família: vivi no Egito, presenciei as pragas, vi a derrota dos deuses egípcios e fui liberto. Você viu? O cara contar a história como se tivesse acontecido ontem. Hoje você tem que falar das coisas de Deus como se tivesse acontecido ontem. Agora as pessoas falam, não, é coisa do passado, coisa do tempo de Moisés, isso não existe mais não, você percebe? O diabo, a festa que o diabo faz, falando que Deus nunca falou nada disso. Ele fala assim, ó, a última praga do Egito atingiu os primogênitos. Primogênito é os filhos mais velhos, os primogênitos. Esse foi um juízo divino contra todos os deuses do Egito e também contra todas as famílias que adoravam esses falsos deuses, que eram apenas ídolos sem valor. Não é incrível isso aqui? É impressionante isso aqui, não é? Ele fala, os ídolos não eram capazes de salvar o povo. Sua inutilidade ficou mais evidente com a 10ª praga, que trouxe as consequências mais graves para os egípcios. Os deuses, os santos que eles acreditavam, não fez nada. Você viu? Não teve nenhum santo, não apareceu nenhum santo lá, para uma imagem lá para poder livrar ninguém. Morreu todo mundo e ficou por isso mesmo. Não é incrível? Os deuses do Egito, as imagens que eles adoravam, os santos. E tinha um monte de santos lá. Por todo o vasto reino, no Egito, o orgulho de cada casa tinha sido derrubado. Gritos e choros de lamentação enchiam o ar. Coisa impressionante, fala sério, coisa impressionante aqui, ó. Prosseguindo aqui, fala: o rei e seus oficiais, com o rosto pálido e membros trêmulos, estavam apavorados diante do horror que dominava todos. Agora não adiantava mais, meu amigo.
Agora já era tarde demais, não adiantava mais. Você viu aqui? No entanto, eles se mostraram importantes, impotentes. No entanto, eles mostraram impotentes diante do Deus vivo. O que é Deus vivo? Comparando com as imagens, aquelas imagens que tinham lá, é Deus morto, é que eu falo aqui, né? Tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouça, né? Tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, né? Tem ouvido, mas não ouça. Então aí a Bíblia chama de Deus morto, diz que esses deuses é Deus morto. É o que eu estou falando aqui, ó. Você viu aqui? Ele fala, de acordo com Êxodo capítulo 1, o faraó mandou que as parteiras egípcias matassem os filhos recém-nascidos dos israelitas, numa tentativa de enfraquecê-los, dominá-los e humilhá-los. Agora a punição de Deus recaiu sobre os primogênitos do Egito. Você viu, o rei fez uma tentativa de matar os filhos, que era assim, ele mandava as parteiras matar os filhos homens. Falta só um texto para a gente encerrar aqui. Eu quero fazer um comentáriozinho rapidamente aqui. Ele mandava as parteiras matar os filhos dos egípcios, dos israelitas, filho homem. Era para matar, deixar só as mulheres. Você sabe por quê que ele fazia isso? Porque ele tinha medo do exército dos israelitas. E mulher não serve o exército. Hoje ela serve, mas não vai para a guerra. Mulher não faz guerra. Aí filho homem faz guerreiro, né? É perigoso o homem, não é verdade? Então ele mandava matar os filhos homens. Ele falava assim, deixa só as mulheres viver. Todo filho homem que nascer, vocês matam. Joga no rio Nilo, ele falava desse jeito. Só que as parteiras não fizeram, sabe o que elas falavam? Aí elas falaram assim para ele. Aí ele viu que elas não estavam fazendo isso, né? Elas temiam a Deus também. Aí ele foi perguntar, o faraó foi perguntar, por que vocês não estão fazendo, não estão matando os meninos homens? Aí elas falaram, não, é porque quando as mulheres israelitas não são como as egípcias. Quando a gente chega, elas já ganhou um menino. Elas já deram a luz, mentira delas. Elas ajudavam as parteiras a dar a luz, mas elas não matavam os meninos nada. Elas não faziam o que o rei mandava. Não é incrível isso aí? Elas mentiram e Deus abençoou. Se você ler essa história lá em Êxodo capítulo 1, você vai ficar impressionado. Deus abençoou elas, porque elas não fez o que o rei mandou, não matou os meninos homens. E elas falavam que as mulheres davam a luz antes de ela chegar. E não era nada, não era verdade. Vamos encerrar com esse texto aqui, fala. Isso ilustra o princípio de que colhemos aquilo que semeamos. Nossas escolhas e comportamentos têm consequências reais. Essa é a natureza do pecado. Encerramos aqui, graças a Deus, consegui chegar até o final. Nós estamos com 53 minutos. De muito tempo, passa rápido demais. Amanhã, prometo estar aqui amanhã com outra mensagem também poderosa, amanhã para conquistar pessoas aí que estão ouvindo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, que assim seja para sempre. Amém.